¿cómo estás? Bienvenida a nuestra clase de espanhol. Eu sou Elis Regina, eu sou assessora pedagógica de língua portuguesa e de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e hoje estou aqui para uma aula de revisão com você. Nós vamos revisar o que você viu na semana passada, tá certo? Então vai lá, pega o teu material, pega o volume 1, nós vamos trabalhar o capítulo 1 e 2 das páginas 7 a 30, tá ok? Nessa aula nós vamos revisar os conteúdos sobre os pueblos pré-colombinos, saludos e gentilícios e também os possessivos e o alfabeto, ou seja, hoje tem bastante conteúdo para você. Então vai lá, pega o teu material e volta aqui comigo. Abre lá na página 7, volume 1, tá bom? Capítulo 1, vai lá. Muito bem, você já está aí na página 7, então agora você me acompanha aí na telinha. Vou fazer a leitura do texto que tem aí, que fala sobre os pueblos pré-colombinos, que está na seção Conexões. Então presta atenção à pronúncia e vamos lá então, me acompanha. Los pueblos precolombinos eran los que vivían en América antes de la llegada de los españoles. Muchos de aquellos pueblos solo eran pequeñas tribus, pero algunos eran grandes imperios, como los incas, los aztecas y los mayas. El territorio actual de Perú, Ecuador y parte de Bolivia estaba ocupado por los incas. Los aztecas poblaban todo el Valle de México y el imperio maya abarcaba el sur de actual México, Guatemala y Honduras. Estos pueblos cultivaban maíz, que é o milho, eles plantavam milho e praticavam a artesania e a metalurgia. Então eles praticavam o artesanato e a metalurgia. Algunos, como os mayas, eram expertos matemáticos e tinham amplios conhecimentos de astronomia e ciência. Então veja aí a fonte, né, de onde foi tirado esse texto, tá? Sempre é importante você olhar, né, que foi tirado lá do site da Espanha, tá bom? E vamos continuar com a leitura. En el período precolombino, muchos pueblos se desarrollaron y hasta hoy son famosas sus culturas e historias. Las civilizaciones Inca, Azteca, Maya de Nazca son ejemplos de esos pueblos que mantenían sistemas de organización política y social avanzada y notables tradiciones artísticas. Conoce algunas de sus representaciones más famosas por medio de las imágenes. En el material de apoyo encuentras más representaciones de los pueblos precolombinos. En el periodo precolombino, muchos pueblos se desarrollaron y hasta hoy son famosas sus culturas e histórias. Bem, vocês viram que eu já li esse pedaço, está se repetindo ali. Então, o que eu quero agora que vocês façam? Que vocês observem essas imagens, né, das obras que eles faziam. Olha que bacana, né? A numeração maia, como que eles numeravam as coisas. Ele que pula, a calculadora inca, as linhas de Nazca. Então, são coisas bem bacanas que você pode pesquisar, né? Outras obras também dos povos pré-colombinos. Tem bastante coisa bacana aí para você observar. Logo abaixo nós temos aí qual das representações te pareceu mais interessante. Elige uma de ellas, investiga e luego comparte todo o que descobriste com tus companheiros. Então vai lá, busca na internet, faz uma pesquisa, vê se você acha mais alguma coisa. Ou se você se interessou por alguma dessas obras, vai lá e procura se tem mais alguma coisa interessante e compartilhe com o seu colega, com a sua família. É bem bacana, isso também ajuda no aprendizado, tá bom? Então, voltando ali na página, no sabes que as palavras chicle e chocolate são de origem azteca. Em Nahuatl, el idioma azteca, era cicli e chocolato, respectivamente. Eu não sei se eu li certo, porque é meio complicada essa língua aí dos aztecas, de origem azteca, não é? Então, você tem aí um QR Code ao lado para você acessar e saber um pouquinho mais sobre isso. São curiosidades, tá bom? Então, agora vai ali na página 8 comigo e você vai encontrar um mapa onde nós temos aí
todos os países hispanohablantes. Que são todos os países hispanohablantes? São os países que falam espanhol, tá? Olha aí no mapa, que bacana, quantos países falam espanhol. Então, graças ao aporte de distintas culturas e a mescla de vários idiomas, a América se ha ido formando. Então, você veja, graças à grande quantidade de culturas e à mistura de vários idiomas, a América se formou, né? Pero no es solamente en nuestro continente que se habla el español. Aproximadamente 470 millones de personas tienen el español como su lengua materna. Observa su distribuição en el mapa. Vocês viram como o espanhol é importante? Temos aí 470 milhões de pessoas que falam espanhol como língua materna. Olha só, né? O espanhol é super importante aí para nós. E aí, na curiosidade, nós temos aí também o sabes que? Você sabia que o nome Peru viene del idioma quechua e significa abundância, recordando a opulência do Império Incaico. Não tem nada a ver com el ave, Peru em português, que em espanhol se chama pavo. Então, veja bem, né? Que interessante, que o nome Peru, o nome do país, ele vem do idioma quechua, que é um idioma deles, né? E significa abundância. Então, recordando a opulência, né, do povo incaico, do Império Incaico. Olha que bacana essa observação. Não tem nada a ver com a ave, o peru em português, tá? O peru que nós comemos, a ave, que em espanhol se chama pavo. Então, você tem a foto aí, né, na imagem, um peru aí, mas em espanhol ele se chama pavo, com V, P-A-U-B-O, tá certo? Então, observe a distribuição do mapa, veja que legal. E então, eu vou convidar você agora, que nós já vimos aí os países hispanohablantes, aí também tem um QR Code para você acessar e saber um pouquinho mais sobre os países hispanohablantes. Então, para praticar um pouquinho, eu quero que você vá na próxima página, na página 9, tá? Me acompanhe aqui na telinha e veja lá. Você tem uma atividade para fazer aí, ó. Fíjate no mapa e completa o quadro de países donde se habla espanhol, tá? Então, olha lá o mapa que você tem na página 8 para você poder completar essa tabela. Então, eu vou te dar um tempinho, você dá uma pausa no vídeo, depois você volta para nós fazermos a correção. Te espero aqui, tá bom? Vai lá. E aí, conseguiu fazer? Observou o mapa para poder realizar essa atividade? Então, vamos lá, me acompanhe na telinha. Aqui na página 9, nós temos lá, nós temos que completar o quadro de países onde se fala o espanhol, tá bom? Então, nós temos aí Venezuela, nós temos aí primeiro América do Sul, América Central, América do Norte, África e Europa. Então, vamos completar aí os países que falam espanhol. Na América do Sul, nós temos Venezuela, Equador, Chile, Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Peru e Bolívia. Na América Central, nós temos Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Panamá, Cuba, República Dominicana e Puerto Rico. En América del Norte tenemos México, en África Guiné Equatorial e en Europa temos Espanha. Foi fácil, né? Você acompanhou aí no mapa, com certeza deve ter sido bem tranquilo para você. Então vai agora comigo lá na página 10 e nós vamos falar um pouquinho agora sobre os gentilícios. O que são os gentilícios? É a designação que a gente dá para uma pessoa que nasce em determinado lugar, numa cidade, num país ou num estado, tá bom? Então, você vai entender direitinho aí. Então, me acompanha lá na página 10, tá? Vamos lá. Na página 10, nós temos aí a Shakira, o Messi e Carol Sevilla, né? Então, a Shakira, eu acho que você conhece, a cantora, né? Ela é colombiana. Então, vamos ler aqui de onde é a Shakira. Ela nasceu na cidade colombiana de Barranquilla. Com 10 anos, já componía sus primeras canciones, lo que le ha llevado a su corta edad a tener un repertorio propio de más de 40 piezas. Então, veja, a Shakira nasceu na Colômbia, né? Começou a escrever as suas músicas com 10 anos. Então, ela tem um repertório próprio de mais de 40 músicas. Já pensou? Bem, o Messi também, garanto que você conhece também, jogador aí da Argentina, né?
e ele se chama Lionel Messi. Lionel Andrés Messi, mais conhecido como Leo Messi, é um futebolista argentino que também possui a nacionalidade espanhola desde o ano 2005. Y la última que tenemos ahí es Carol Sevilla, la joven mexicana, nacida en el barrio Iztacalco de DF, abandonó la tierra azteca y se radicó en la Argentina para participar de la grabación de la nueva tira infantil de Disney. Viu quantas novidades que você ficou sabendo dessas pessoas famosas, né? Então, por que nós vamos falar em gentilícios? Porque nós acabamos de falar que a Shakira é colombiana, o Messi é argentino, que Carol é mexicana. Então, vamos lá. Então, os gentilícios nos indicam origem, nacionalidade ou procedência, ou seja, indicam de onde são as pessoas. Assim, os de Brasil são brasileiros ou brasileiros ou brasileños. As duas formas podem ser usadas, tá? Quem é de Bolívia é boliviano, de Chile é chileno. Então, vamos a conhecer agora um pouco mais sobre 3 hispânicos famosos. Bom, nós já vimos aí esses 3 hispânicos, né? Que é a Shakira, o Lionel e a Carol. Então, eu vou pedir para você preencher essa atividade que está aí na seção Te Toca a Ti. Você tem que utilizar novamente o mapa lá da página 6, então volte lá para na alternativa A, você encontra Brasil e pinta sua área no mapa. La letra B, quais são os países de habla hispana que hacen fronteira com Brasil? La C, quais são os países hispanos que não têm acesso ao mar? E la D, quais são os países hispanos que não estão ubicados na América? Ubicados quer dizer localizados. Então vai lá, vou te dar um tempinho, dá uma pausa no vídeo, depois volta para corrigir comigo, tá bom? Vai lá. Bem, então vamos à correção, me acompanha de novo lá na página 10. Então você pintou aí a área do Brasil, né, no mapa, com certeza você sabe bem qual que é. A letra B, os países que falam espanhol que fazem fronteira com o Brasil são Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela. A letra C, quais são os países hispânicos que não têm acesso ao mar, né? Quais são os países hispânicos que não têm acesso ao mar? São Bolívia e Paraguai. La letra D, quais são os países hispanos que não estão ubicados na América? Né? Então, quais são os países hispanos que não estão localizados na América? Nós temos aí Espanha e Guiné Equatorial, tá certo? Bem, então agora eu vou te convidar para você ir lá na página 11, tá? Vai lá, vira a página, vai até a página 11. Me acompanha ali na telinha. Na atividade 2, você tem que investigar los gentilicios que siguen. ¿Cómo se llaman los de Bolívia, de Paraguai, Venezuela, etc.? Na atividade 3, rellena, ou seja, completa todas as propuestas del crucigrama e descubre a palavra secreta del medio en la vertical. Ou seja, essa parte escura, você tem que descobrir qual é a palavra secreta, tá bom? Então você vai lendo cada uma das letrinhas ali de A a Ré, e vai completando o crucigrama. Eu já voltamos aqui para fazer a correção. Então dá uma pausa no vídeo e volta para fazer a correção, tá bom? Te espero aqui. Bem, então vamos à correção da página 11. Me acompanha lá na telinha. Vejam lá quais são os gentilícios. Los de Bolívia são los bolivianos, Paraguai, paraguaios, Venezuela, venezolanos, de Cuba, cubanos, Panamá, panameños, Espanha, espanholes, Uruguai, uruguaios, Costa Rica, costarricenses, Equador, equatorianos, Nicarágua, nicaragüenses, El Salvador, salvadoreños, Guatemala, guatemaltecos. Tá certo? Vamos lá para 3, você viu a palavra que saiu aí no centro, né? Que tá na vertical, a palavra América. Mas para formar essa palavra, você teve que completar as palavras que estão na horizontal. Então vamos lá na letra A.
Unido ao Brasil por el Puente de la Amistad. Paraguai, né, que está unido ao Brasil pela Ponte da Amizade. País onde nasceu a cantora Shakira, né? Ela nasceu na Colômbia, como você viu lá anteriormente. Sua capital é Santiago. Então, estamos falando do Chile. Letra D. Su principal ponto turístico é o Machu Picchu. Estamos falando do Peru. Letra E. Muito conhecida por seu baile característico, el tango. Só pode ser Argentina. F. No tiene frontera con Brasil, Ecuador. Y la última, la letra G, isla en el Caribe, que nós temos aí, Cuba. Tá bem? Você acertou tudo? Que legal! Então agora eu vou te convidar para você ir lá na página 14. Tá um pouquinho rápido, é porque tem bastante coisa, mas assim, depois você volta o vídeo, assiste de novo, para você entender melhor. Nós vamos lá? Vai lá na página 14, me acompanhe na telinha, na seção herramientas. Nós temos aí saludando a gente. O que é saludar, né? Saudar, dar oi, cumprimentar, como a gente fala, né? Você tem também um QR Code que você pode acessar, né, para saber um pouquinho mais sobre isso. Então, nós temos aí, Mateo pensa em saludar a Matilda dizendo-lhe, Olá, me chamo Mateo, tá? Então, olha aí as situações de saludos, né, de saudações ou cumprimentos. Se nós não conhecemos a la persona, também podemos começar uma conversação assim. Olá, me chamo Maria e tu, como te chamas? Olá, me chamo Pablo. Outra situação, podemos seguir conversando. Como estás? Bien, gracias. Muy bien, ¿y tú? Ou também se pode dizer, Olá, que tal? Muy bien, gracias. Há outras maneiras de contestar. Que tal? Se está tudo lindo, né? Estupendo, fenomenal. Pero se as coisas não estão assim muito buenas, aí está no quadrinho à direita, né, onde tem um menino de camiseta azul, um pouco triste. Se as coisas não estão muito boas, eu posso responder, vou levando, mais ou menos. Ou se estás com muitos problemas, aí eu posso dizer péssimo, fatal. Olha que fatal aqui, é quando você está mal mesmo, né? E quando nós vamos, e quando a gente vai embora, eu posso dizer, tchau, hasta pronto, hasta luego. Ou também puedes apresentar-te solo. E você vai se apresentar a algum coleguinha que você ainda não conhece, você pode dizer, Olá, meu nome é Federico, sou argentino. Ah, viu que legal? Você aprendeu os saludos e é bem tranquilo, né? Você já tinha visto isso anteriormente, então como eu falei, hoje é só uma revisão. Então vou te convidar agora, vai lá na página 15, vamos trabalhar um pouquinho, tá bom? Então lá me acompanha na página 15. Na seção platicar e praticar, né, você tem uma atividadezinha para fazer na fábrica de ideias, tá? Então você vai criar aí um diálogo, tá? De saludos, utilizando os saludos, né? Veja lá qual é a proposta. Que te pareceu a historieta Matilda e Mateo? Já te ha passado algo semelhante? Tienes dificuldade para conhecer a gente? Ou é algo fácil para ti? Crea tu própria historieta contando alguma situação sobre o tema. Tá certo? Então você vai criar aí na fábrica de ideias uma história utilizando os saludos, né? Uma situação parecida com aquela da Matilda, ou se você quiser, você vai criar uma história que você já tenha passado alguma vez, tá? Bem, na seção Desafia, que está aí ao lado, nós temos 4 pessoas aí, tá? Nós temos a Martina, Escoecel, Rafael Nadal, James Rodrigues e Dulce Maria. São 4 pessoas, né? A Marina é essa atriz, a Dulce Maria também, o Rafael Nadal é tenista e o James Rodrigues é futebolista. Então você vai ter que fazer o que aí? Então você vai ter que descobrir a nacionalidade de cada um deles. Vai lá, procura na internet, procura no material, onde você achar mais legal, tá bom? Vai lá, investiga
qual a nacionalidade deles, né? Que nem você viu lá da Shakira. Ah, Shakira é colombiana, o Messi é argentino. Então agora você vai pesquisar o deles. Depois você volta aqui, eu vou te dar um tempinho, dá uma pausa aí. Você volta aqui para fazer a correção comigo, tá bom? Eu te espero. Bem, conseguiu fazer? Descobriu? Então vamos lá comigo, me acompanhe na telinha. Olha lá, a Martina Stoessel, que é atriz, su nacionalidad es argentina. O Rafael Nadal, que tiene como es tenista, su nacionalidad es español. James Rodríguez, profesión futbolista, nacionalidad colombiano. Y la última tenemos ahí Dulce María, que es actriz y su nacionalidad es mexicana, ok? Muy bem. Então agora eu vou convidar você para ir na página 26 do material, na seção Platicar e Praticar, Herramientas, e nós vamos falar agora sobre os possessivos, tá bom? É bem importante isso, tá? Então abre aí e me acompanha aqui na telinha, tá? Vamos lá. Na seção Herramientas, temos aí os possessivos. Você também tem aí um QR Code que você pode acessar para saber um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Então, atenção comigo. Quando hablamos de la familia, generalmente usamos possessivos, pois dessa maneira logramos indicar exatamente de quem estamos falando. Mi hermano, tu padre, nuestra família. Então, quando nós falamos da família, geralmente a gente usa os pronomes possessivos, né? Por quê? Porque a gente indica de quem estamos falando, o meu irmão, o meu pai, a minha avó, a nossa família. Então, vamos lá. Los possessivos são palavras usadas para indicar possessão, ou seja, posse, pertenência, es decir, quem é o possuidor de algo, ou seja, é dizer quem possui alguma coisa, ou a quem se refere um determinado elemento, objeto ou persona, tá? Então, os possessivos, eles são usados para dizer quem possui alguma coisa ou a quem se refere um determinado elemento, tá? Pode ser um objeto ou uma pessoa. Então, olha aí o pequeno diálogo que nós temos aqui. Como se chama tu hermana? E a resposta, minha irmã se chama Susan. Vejam que ele usou tu para se referir à irmã da Susan. Tu hermana, e ela responde, minha irmã se chama Susan. Bem parecido com o português, né? Não é igual, mas é parecido. O outro diálogo, como se chamam sus hijos? Nuestros hijos se chamam Sebastián e Samuel. Então, vocês vejam como se chamam seus filhos. E a resposta é nossos filhos se chamam Sebastián e Samuel. Tá certo? Então, vocês viram que nós utilizamos os pronomes para perguntar sobre a família, né? Que geralmente a gente utiliza o pronome possessivo. Lembram dos pronomes? Nós temos lá mi, tu, su, nuestro, vuestro e sus. Tá? Lembra disso. Volta lá no livro se você tiver alguma dúvida, porque hoje aqui é só atividade, um repasso do que foi visto anteriormente, tá? Então, a parte mais detalhada do tema você já viu antes. Hoje é mais atividade, mais corridinho um pouquinho, tá? Então, não se assusta. Vamos lá? Então, eu vou propor para você completar o quadro que está aí, tá? Com os pronomes possessivos. E aí, depois nós vamos para a próxima página para finalizar a nossa aula, tá certo? Então, vai lá, eu te dou um minutinho, é pouquinho, né? Mas então dá uma pausa, faz a atividade, depois volta aqui para corrigir comigo, tá? Espera aqui. E aí, conseguiu fazer? Então, me acompanha na telinha correção. Vamos lá. Então, na primeira frase ali do requadro, temos aí de mim, de ti, de ele, de nosotros, de vosotros, de ellos, de ellas, de ustedes. Então, esses são quando nós nos referimos a algo que pertence a mim, a você, dele, dela, nosso, de vocês e assim por diante, tá?
Então a primeira fica mi mamá, mis hermanos. Por quê? Porque é de mim. A segunda nós temos pronta aí, se é de ti, é tu papá e tus primos. Se é de ele, de ella ou de usted, é su marido ou então sus hijos. Se é de nosotros, é nuestra família, nuestras tías, nuestro padrasto, nuestros sobrinos. Se es de vosotros, es vuestra madrasta ou vuestras hijastras. Vejam que ele concorda, né, com o substantivo aí, tá? Se é nuestro padrasto, porque é um só, tá no singular. Se são sobrinos, os sobrinhos, que está no plural, então fica nuestros sobrinos. Mesma coisa com o vuestro, né? Vuestra madrasta, vuestras hijastras, porque são várias, né? E de novo vuestro tio, porque é só um tio, e vuestros abuelos, porque abuelos no plural. E quando é de ellos, de ellas e de ustedes, nós temos aí su esposa, veja que esse também concorda aí com o substantivo, e sus suegros, tá bom? Então, su está no singular, porque é só a esposa. E aqui, sus suegros está no plural, porque suegros está no plural. Tá certo? Tranquilo para fazer essa atividade? Não é difícil, né? Como eu disse, retoma lá anteriormente, quando você aprendeu os possessivos, para poder retomar e fazer com mais calma e tranquilidade essa atividade. Então, eu te convido para você ir lá na página 29 agora, tá? E nós já estamos finalizando. Então, lá na página 29, me acompanha na telinha, na seção Herramientas, nós temos o alfabeto. Também você tem aí um QR Code para você acessar e saber um pouquinho mais sobre o tema, né? Então, o que diz aí? Has visto que en la comunicación digital algunas palabras se vuelven más cortas, pierden letras y algunas incluso cambian las letras de las palabras originales. Algunas tienen sonidos semejantes y eso facilita el proceso. ¿Conoces las letras y los sonidos del español? Busca en el material de apoyo las figuras correspondientes a cada letra o dígrafo e completa a tabla a seguir. Então, eu coloquei aí para você o que tem no material de apoio, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir aqui no alfabeto, que está à direita, onde está escrito as letras. E nós temos ali, por exemplo, na letra A, você tem a palavra aguacate. O que é aguacate? Ah, não sei, tem que procurar. É o abacate. Volta lá no material de apoio e cola o abacate que tá ali, né? Lá na letrinha A. Depois você tem birome. O que é birome? Caneta. Volta lá, recorta e cola lá na letra B. Ali onde você tem na segunda coluna a caneta azul. A terceira palavrinha, coche. Vai lá e cola o coche, que é o carro, na letra C. E assim por diante, tá? A pronúncia, o nome das letras, o som das letrinhas, você também já viu anteriormente, tá? Então, hoje é apenas uma prática, uma revisão de alguns conteúdos que você já viu antes. Então, eu espero que você tenha aproveitado bem essa aula. De novo, meu conselho é, se tem dúvida, volta, retoma, volta o vídeo, faz de novo a atividade, consulta o material, o que você viu anteriormente, e isso vai facilitar a tua vida, tá certo? Bem, então nós vamos ficar por aqui, tá? Por hoje é isso. E vamos nos encontrar em mais uma aula do ASP com você, tá certo? Desejo bom trabalho, bons estudos e até a próxima. Hasta la vista!